O ano era, eu acho que 1992. Início desse ano eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu achava que eu não precisava, assim, de frequentar uma igreja, de frequentar uma denominação, porque eu me achava uma pessoa, uma jovem muito boa. Eu não tinha vício, não tinha, não era namoradeira. Às vezes eu fazia uma birrinha ali em casa, sabe, com a minha mãe, brigava com os meus irmãos, coisa de adolescente, mas eu me considerava uma pessoa bem, uma jovem tranquila e que não dava trabalho para minha mãe. E eu comecei a ter uns pensamentos, umas coisas na cabeça, assim, tipo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho que eu imaginava as coisas e eu ficava com muito medo. E se falava em muito de doenças, né? Falava-se muito também de HIV, pessoas que tinham HIV, e eu tinha muito medo dessas coisas. A cidade pequena e você ficava sabendo que fulano tinha HIV, né? E aquilo ficava gelando a minha barriga como se eu fosse contrair essa doença ou se alguém da minha família fosse contrair essa doença. Então, no meio de uma crise, eu acho que eu tive, eu fui parar numa igreja, a qual já era conhecida daquelas pessoas que moravam ali no fundo daquela igreja. E eu fui parar lá porque eu estava meio perturbada. Só que eu não falava nada para ninguém. Não falava nada para minha mãe, não falava nada para os meus irmãos que eram menores, para nenhuma pessoa. Eu ficava com aquilo na minha cabeça, aquele medo, com aquele receio, com os pensamentos negativos direto na minha mente. E eu fui parar na igreja. E lá eu me senti acolhida, tanto porque eu já conhecia as pessoas, né? Eu morei perto dessa igreja. E acontece que eu comecei a querer frequentar aquela igreja, mas houve muita resistência devido à minha família ser católico não praticante. Eles não praticavam, não iam à igreja, mas não queria que a gente fosse em outra igreja. Não gostavam dos crentes, vamos dizer assim, de outro tipo de fé. Mas eu estava precisando muito, muito de estar do lado daquelas pessoas, daquele tipo de palavras que eles me davam, que eles traziam para mim, para o meu coração. E o pessoal lá de casa não entendia, sabe? Mas eu fiquei firme, bati o pé e fui para a igreja. E aconteceram tantas coisas na minha vida porque eu fui para a igreja, que isso vai ser um assunto para outro vídeo. Eu só sei que eu me senti tão acolhida. A palavra de Deus penetrou no meu coração assim como uma flecha, tirando o medo, tirando as angústias, tirando os assombros da minha vida, tirando tudo aquilo que me fazia ficar triste, né?
Lá eu estava sempre ouvindo testemunhos, coisas que Deus fazia quando as pessoas buscavam a Ele, testemunhos de pessoas que haviam recebido muitas bênçãos, muitas curas, libertações, através de campanhas, através de orações, através de jejuns. E a minha vida se transformou de uma tal maneira que, perdão, que nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais eu fui a mesma adolescente problemática, né? No caso, eu era problemática, mas assim, por dentro de mim, só Deus mesmo que sabia o que se passava. Então eu falo, nunca devemos deixar daquilo que nós aprendemos no começo da nossa fé. Deus fez grandes coisas na minha vida quando eu fui para a casa dele. Eu achava que eu não precisava, eu achava que a minha vida, do jeito que eu estava levando, era boa filha, estudava, eu tinha o meu dinheiro, porque eu estudava e ganhava uma bolsa para estudar. Para mim estava tudo bem, mas teve uma hora que Deus precisou de alguma coisa para me levar até Ele. Porque se eu continuasse assim, achando que eu era muito boazinha, eu acho que eu não ia chegar até a igreja, não ia chegar até ninguém. Assim, não ia chegar até a fé, né? Até um lugar de fé, despertamento espiritual, até aquelas pessoas. Então, Deus ali começou a minha jornada de fé. Mas como era um tempo lá atrás, eram umas coisas bem assim, vamos dizer, eram umas coisas bem, hoje eu vejo que eram umas coisas muito difícil, um jugo muito pesado para quem estava chegando e até mesmo para quem estava ali dentro da igreja. Eram muitas proibições, mas eu estava confortável naquela igreja. Eu me senti acolhida, eu me senti bem. Eu fiz amizades. Eu conheci o meu esposo, o meu marido, que nós somos casados há 30 anos, 31 anos, e temos 2 filhos, um casal de filhos lindos, lindos mesmo, abençoados. E eram muitas proibições, mas também eram tantas bênçãos dentro daquela igreja. Tantas bênçãos mesmo. Eu fui transformada, a minha mente foi limpa, a minha mente. Os pensamentos, aqueles pensamentos saíram, sabe? Foi maravilhoso eu ter ido para a igreja. E eu permaneço até o dia de hoje. Só que, como eu disse, eram coisas que impunham muitas coisas na nossa vida que nós aceitávamos. Parece que nós estávamos com um negócio que o cavalo usa, sabe assim? Nós olhava só para um lado, nem para um nem para o outro. Parece que a gente não lia a Bíblia. Tudo que era falado dentro da igreja, a gente só falava amém. Amém para isso, amém para aquilo, amém para aquele outro.
Mas mesmo assim, eu fui muito abençoada dentro daquela igreja. Quando eu meditava nos provérbios, eu sentia ali Deus falando comigo. Quando eu meditava na palavra, eu sentia Deus falando comigo. E realmente Deus fala com a gente, porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é o próprio Jesus falando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então a palavra de Deus é a verdade. Mas naquele tempo, se o irmão pastor, bem ancião, bem já de uma carreira de anos e anos e anos na presença de Deus, cabelos brancos, falasse alguma coisa, por mais absurdo que fosse, o pessoal da igreja falava amém, falava amém. E hoje eu vejo que não é nada disso que Deus quer pra gente. Não é nada disso que Deus quer pra gente. Não são proibições absurdas que havia naquele tempo que Deus quer da gente. Deus quer de mim, de você. Deus quer que nós o buscamos de todo o coração. Buscamos a palavra dele, buscamos ele em oração, em consagração, consagrar nossa vida, é tirar um tempo para falar com ele, para se abster de alimentos por um tempo e tirar um tempo para falar com ele como se ele é o nosso amigo, mas ter um tempo de qualidade com ele, na madrugada, um período de oração, um período de meditar na palavra, um período só você e ele, mas com sinceridade e com o coração aberto para ele. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que você coloque ele em todas as coisas suas, em tudo que você for fazer, em tudo que você for resolver, todas as coisas que você for fazer, ou cogita fazer, ou pensa em fazer, ele quer fazer parte das suas decisões. Ele quer te dar direção nas suas decisões. Ele quer estar junto com você. Ele quer ser nosso amigo. Ele não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer que nós o respeitamos e o amamos. E como a gente faz isso? Tendo um relacionamento sério com ele. Quando nós temos um relacionamento sério com Deus, nós começamos a refletir o caráter de Deus em nossa vida. Nós começamos a amar o nosso próximo, começamos a deixar de ser, muitas das vezes, pessoas que só pensam em nós. Nós começamos a pensar no nosso próximo, começamos a ver as pessoas com os bons olhos, começamos a ser o sal da terra e a luz do mundo. Onde nós estivermos, nós vamos temperar e nós vamos iluminar o lugar. Nós vamos dar um sabor para aquele lugar. Se tiver trevas, a luz vai brilhar. Por quê?
porque nós temos comunhão com o nosso Deus, Ele está conosco, somos representantes dele nessa terra e vai ser tudo de bom. Nós vamos ser bênção na vida das pessoas. Deus quer relacionamento. Deus, Ele não quer que você esteja na igreja com medo de condenação, com medo de coisas ruins acontecerem com você. Ele quer que você esteja na igreja com o coração voltado para Ele, dando o seu melhor, louvando de coração, fazendo o que você pode fazer com amor, com amor. Deus, Ele não quer ficar pressionando você a fazer nada. Quando você for fazer alguma coisa, vai ser por amor a Deus, amor a Ele, amor. Então, Deus, Ele quer um relacionamento sincero. Ele quer andar do seu lado. Ele quer estar nas suas decisões, em todas as ocasiões da sua vida. Deus, Ele quer estar. Simplesmente, Ele quer estar com você, lado a lado. É assim, simplesmente. Quer que você o louve de todo o coração. Quer que você o adore de todo o coração. Que você examine a palavra que Ele deixou, as palavras que Ele deixou, que é a verdade, né? Eu sei que aquele tempo tinha um fardo pesado, sim, mas Jesus disse que o fardo dele é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve. Nós não podemos pôr jugo pesado em ninguém. Mas se eu estou aqui de pé até hoje, é porque Deus até aqui tem me ajudado. Até aqui tem me ajudado o Senhor. E vai te ajudar também. É só você ter comunhão com Ele. Ter comunhão com a palavra dEle. Meditar na palavra dEle. Pedir ajuda para Ele. Fala, Senhor, tal coisa eu não estou conseguindo fazer. Me ajuda. E Ele te ajuda. Ele te ajuda, Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. E essa é um pouquinho do que eu passei, né, até chegar aqui. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Espero que esse vídeo possa estar ajudando alguém. Espero que quem ver esse vídeo possa ser ajudado e que o Senhor fale melhor ao coração de cada um. A paz do Senhor Jesus Cristo.